Entenda sua mente, mude sua dor. Paralelo à minha busca pessoal por respostas e entendimento, eu percorri a minha busca profissional. É muito interessante a sincronia do universo. Sempre que começamos a buscar um caminho, as portas vão se abrindo uma a uma para a nossa passagem. Assim que terminei a faculdade de fisioterapia, iniciei meus estudos em medicina chinesa, paralelamente à minha formação do mestrado. Até que eu iniciasse os estudos de medicina chinesa, eu nunca havia tido contato com acupuntura. Nem tinha pensado nisso antes, e foi uma amiga que me convidou para fazermos a formação juntas. A vida realmente nos dá o caminho. Quando comecei meus atendimentos como acupunturista, me apaixonei. É um conhecimento transformador, preenche-me de energia e entusiasmo. Voltei da China encantada com a cultura chinesa e os conhecimentos aprendidos. Nessa fase comecei a ter mais contato com a física quântica, terapias por informação e geometria fractal. E foi navegando pela internet que achei uma palestra que aconteceria em São Paulo, sobre um aparelho que realizava a leitura das vibrações do corpo, sintomas do paciente e promovia também um tratamento do indivíduo. Fui até a palestra e fiquei encantada com todas as possibilidades de tratamento que foram apresentadas. Foi quando encontrei Afonso Salgado, personalidade importante da fisioterapia e quem promoveu a palestra. Ele também foi responsável pela chegada no Brasil de diversos professores da Europa para ensinar técnicas de tratamentos e terapias informativas sobre corpo e mente, para nos presentear com seu conhecimento. Foi a partir daí que uma grande porta se abriu para mim. Não parei mais de estudar sobre o assunto da terapia por informação. Foi apaixonante e cada dia no consultório me senti mais à vontade em aplicar tudo que eu aprendia. Recordo o exato momento em que tudo que eu buscava passou a ter mais sentido. Foi quando fiz o curso da Biologia Transgeracional com a professora Josie Cromer, da França. Quando a ouvi falar pela primeira vez, tive a sensação que era tudo o que eu estava buscando. Tudo passou a fazer sentido quando entendi o papel do clã e dos antepassados. Foi como se abrisse uma caixinha dentro de mim, com vários conhecimentos que estavam ansiando em serem encontrados e eu mesma nem sabia que estavam lá. Foi como acessar um arquivo antigo que estava escondido, e assim passei a encontrar as respostas para as minhas antigas perguntas. Foi fantástico e esclarecedor. Daí em diante veio uma avalanche de novas perguntas, e assim vou dando sequência à minha busca e meus estudos, sempre com novas perguntas e novos caminhos para percorrer. Fui amadurecendo uma sequência de ideias e conhecimento, e nessa fase o meu sistema de tratamento começou a engatinhar. Nesse período eu estava lendo o livro Um Retorno ao Amor, da Marianne Williamson, e a cada parágrafo daquele livro me encantava mais e mais. Ali estava escrito muita coisa que fazia sentido, inclusive que eu poderia ser o que eu quisesse. Ela fala que qualquer pessoa pode qualquer coisa, e realmente é assim. Eu já havia escutado isso antes, mas quando li essa frase, naquele momento, ela realmente fez sentido para mim. Parecia real. Inclusive, depois de finalizar aquela leitura, foi que me senti capaz de escrever esse livro. Eu nem imaginava que poderia um dia escrever um livro. Só quando eu tinha 10 anos me lembro, junto com a minha amiga Juliana Breda, de inventarmos histórias com o sonho de que se tornariam um livro. Depois disso, essa hipótese nem me passava pela cabeça. No início de janeiro do ano passado, comecei a ter ideias para esse livro. E em uma noite que perdi o sono, sentei e comecei a escrever. Confesso que depois, quando li meus próprios parágrafos, fiquei realmente muito orgulhosa de mim. Nem acreditava que era possível e foi acontecendo. O livro foi se desenhando na velocidade em que tudo mais que eu estava vivendo acontecia. Nesse momento me ligou a professora de inglês da querida amiga Virgínia Gabriotti. Essa professora, Ivana, marcou comigo um horário para o café e para conversarmos sobre algumas técnicas que trabalho que ela gostaria de ter mais informações. Conversamos bastante quando nos encontramos e eu disse que tinha muita vontade de realizar workshops e também que estava escrevendo um livro.
Ela se interessou muito pelo assunto e disse que me ajudaria a dar início a esse projeto de workshop. Disse também que tinha um amigo que eu precisava muito conhecer. E foi assim que o Sérgio Holtz entrou em minha vida. Liguei para ele e combinamos de nos encontrar. Eu não sabia nada sobre o trabalho dele de pedagogia empresarial, que é fantástico, e auxilia o outro a empreender o seu caminho. Disse a ele que seria muito bom ter ele para me ajudar, então demos início à nossa parceria de trabalho. Daquele dia em diante, vem acontecendo realizações incríveis em minha vida. É como se tudo o que eu tinha em meus pensamentos viesse se desenhando e se mostrando. Ele sempre fala que a vida vai mostrando o nosso caminho, e realmente é assim que acontece. Tudo que eu queria viver e pôr em prática, e que parecia tão impossível para que eu fizesse isso sozinha, depois que começamos nossa parceria, isso foi acontecendo. Ainda está acontecendo, e tem sido mágico viver esse momento. Foi incrível ir me descobrindo aos poucos. Desde então, me permito saborear o fluxo positivo da vida e sair, então, um pouco daquele excesso de ansiedade. Aprendi a confiar mais no que a vida me proporciona e que sempre o melhor é o que acontece. Aprendi com o Sérgio que devo dizer sim para tudo o que recebo da vida, e isso é o que tenho feito, sem me preocupar, controlar, achar problemas onde não existe. E realmente tudo vai se desenhando como tem que ser. Tudo vai acontecendo na nossa vida, se a gente permitir que aconteça e prestar atenção nos sinais. Às vezes percebo em alguns pacientes a necessidade de obter suas respostas, então muitas vezes buscam inúmeras terapias para ampliar a consciência, conhecimento, mas se esquecem de parar um pouco para ouvir as respostas que a vida traz. E isso nos leva a um ciclo de ansiedade e aparente sensação de não termos chegado a lugar nenhum. Precisamos olhar para nós e ao nosso redor com amor, para poder perceber tudo de positivo que nos acontece, mesmo quando parece que estamos vivenciando momentos negativos. Por trás de cada história, cada experiência, temos muito o que aprender e agradecer. Sempre o que recebemos da vida é um presente, mesmo que às vezes se torne difícil enxergar o lado bom da surpresa. Para podermos perceber o que a vida nos dá, é preciso desconstruir os nossos pré-concebidos, os nossos valores e ideais aprendidos, e então podemos passar a apenas admirar cada novo acontecimento, cada dia e cada momento com o incrível significado que ele tem, por apenas existir. Aí então podemos parar de esperar chegar de alguma forma, passamos muito tempo esperando chegar a nossa vez, enquanto de fato a nossa vez já chegou. Estar vivo é o presente de desfrutar a nossa vez que acontece a cada minuto. No livro Um Curso em Milagres é abordado o milagre como uma mudança de percepção. Quando perdoamos uma dor que sentimos, uma ferida que temos, conseguimos então nos libertar de um monte de emoções que fazem mal ao nosso ser. E então permitimos a entrada e o fluxo de amor dentro do nosso sistema, corpo, mente e espírito. E o fluxo do amor gera prosperidade e realização na nossa criação da nossa história que vivemos. Este é um livro fantástico que nos ensina a perceber o mundo com mais amor e entendimento, contendo inclusive sugestões de exercícios diários. Esses exercícios nos auxiliam a desconstruir o mundo da maneira que vemos e aprendemos a observar a grandeza do mundo que podemos criar. O início desse livro já mostra um lindo caminho que ele nos leva quando diz: o amor perfeito exclui o medo. Se o medo existe, então não há amor perfeito, mas só o amor perfeito existe. Se há medo, ele produz um estado que não existe. O medo é nosso grande vilão da nossa realização pessoal. O medo não dá espaço para mudarmos a percepção da realidade e ficamos reféns de uma bola de medo, de eventos ruins, de tragédias pessoais, onde o único olhar possível é que nada é tão ruim que não possa piorar. E assim ficamos sempre criando uma realidade difícil, penosa e que agrega grande sofrimento. Podemos decidir se queremos ter as nossas vivências e aprendizados a partir do medo ou do amor.
Com certeza, estamos acostumados com o medo, insegurança e incerteza. Mas quando deixamos o amor nos invadir e iluminar o nosso caminho, o universo apresenta uma sincronicidade positiva, onde a vida vai desenhando o meu caminho de acordo com o que eu me proponho a criar para a minha história. Então, o primeiro passo para mudarmos a percepção da nossa história vivenciada é colocar amor. O amor e entendimento do outro, olhando para as situações problema com amor e tentar percebê-las de outra maneira. Quando a situação problema é percebida de outra forma, ela deixa instantaneamente de ser um problema. Você muda aquela realidade e as coisas passam a ser mais fácil do que parece. A pergunta é: como? Sempre escuto essa pergunta do consultório e nos workshops. Ou então a pergunta: mas por que eu tenho que mudar a percepção do que adianta só eu buscar e os outros não? A partir do momento que eu me proponho a aprender a criar, eu posso passar a ser o roteirista da minha história e criar o que eu quiser para a minha vida, com amor e entendimento daquilo que eu vivo, sem então esperar que um dia o outro mude suas atitudes para que eu me sinta feliz. Delegar a nossa felicidade para a atitude que o outro deve ter ou possa ter é uma espera que muitas vezes nos leva ao resultado. Mas, se assumimos o nosso papel de personagem principal de nossa história e mudamos a partir de nós, então é possível observar os presentes que vão se desenhando em nossa vida.